Sejam todas muito bem-vindas ou muito bem-vindos ao primeiro episódio do Papo de Vestibulando. Esse podcast que tem como objetivo ajudar você, estudante, que almeja aquela tão sonhada vaga na universidade. Bem, meu nome é Matheus Ribeiro, é com muito orgulho que eu apresento hoje a estreia desse podcast e eu estou aqui hoje com o Alessandro Souza. Tudo bem, Ale? Tudo bem. Bem, acho que antes de a gente começar, é bom fazer uma breve apresentação de quem somos nós, né? O que é esse projeto. E primeiro, Ale, fale um pouquinho de você, quem é Ale Souza? Bom, Ale Souza é um estudante permanente, né? Começou estudando na escola pública em Itaquaquecetuba, na escola Homero Fernando Milana, onde fez todo o ensino fundamental e médio. Os pais não tiveram oportunidade de fazer uma universidade, estudaram até a quarta, quinta série, né? Por falta de oportunidade, realmente. Vem da Bahia, de Minas, né? Aqui construir a cidade de São Paulo. E a gente eu cresci em Itaquá sem muita perspectiva disso, né? De uma universidade. No meu tempo de escola, eu não tinha, assim, uma formação. Eu percebi que quando eu estava saindo da escola, eu não sabia muito pouco do que seria necessário para passar no vestibular, né? De uma universidade pública. E então comecei a estudar com os livros emprestados em casa e depois disso acabei entrando na USP. A história é muito longa, né? Mas enfim, me formei lá em 2005 em letras. Depois eu fiz um mestrado em educação até 2009 lá na USP também. Depois fiz direito na Faculdade de São Bernardo do Campo, né? Também pública. E me formei em 2015. Né, OAB, muitos concursos públicos aí, sou servidor público do Judiciário Federal e desde 2002, quando eu estudava na Letras, eu fazia parte de um projeto de cursinho popular, né, em Itaquá mesmo. Participando lá, a gente foi percebendo como funciona, né, todo o potencial desse trabalho e diante disso, por ser apaixonado pela educação e por não ter tido oportunidade, eu achei que seria interessante a gente criar um trabalho que proporcionasse aos estudantes pobres como eu fui, né, sem muita oportunidade, a chance de chegar à universidade pública, de ter uma formação muito melhor do que aquela que infelizmente a gente tem nas escolas públicas hoje. Então aí nasceu a Associação Vestibulandos da Cidadania, né, no começo de 2015, e a gente está agora na nossa quinta turma, mais de 60 alunos aí entraram nas universidades, em mais de 10 universidades públicas do país, né? USP, Unesp, Unicamp, a gente já tem ex-alunos que são professores voluntários lá do projeto. Graças a Deus, é grande alegria para nós agora iniciar os podcasts aqui com o Matheus, que teve essa iniciativa brilhante, espero que seja útil para todos aqueles que estejam interessados em entrar na universidade pública e que infelizmente não têm acesso à nossa sala de aula, que é restrita, a gente tem apenas uma turma por ano de 60 alunos a 70 no máximo, então muita gente fica de fora e a ideia de fazer o podcast é levar esse conhecimento para mais pessoas que buscam aí entrar na universidade, estar bem preparado, e hoje falamos de redação. O tema hoje, mais especificamente, é sobre o que se espera, o que é, na verdade, uma redação dissertativa argumentativa, que é o modelo adotado pelos vestibulares do Brasil. Ale, começa dando um panorama geral pra gente o que é uma redação dissertativa argumentativa. A redação dissertativa argumentativa, ela geralmente tem um desafio, que é a pessoa perceber a importância da opinião dela, não é? Do exercício da cidadania, porque a gente está acostumado só a falar o que os outros pensam, né? E quando você vai fazer uma redação dissertativa argumentativa, importa muito o seu ponto de vista, né? É isso que o Enem quer saber. Qual o seu ponto de vista e como você defende esse ponto de vista. Então a redação tem uma estrutura lógica que, quando a gente compreende, até desaparece um pouco aquela angústia sobre qual será o tema da redação. Uhum. Porque a partir do momento que você compreende a estrutura e mais ou menos a maneira de construir os argumentos, né, o texto, qualquer tema você pode enfrentar, não é? A gente parte de uma perspectiva socrática
só sei que nada sei, Sim. não é? Que é importante, na verdade, é muito importante. Porque a partir do momento que eu só sei que nada sei, então eu posso saber todas as coisas, Sim. não é? Tira a angústia, tira o estresse, a pessoa se liberta, e aí ela vai descobrir que quando ela se liberta disso, ela tem muito conhecimento dentro dela, por meio das perguntas certas, né? A gente, às vezes, pela etimologia das palavras, pensando na nossa trajetória de vida, tudo aquilo que a gente vê por aí, às vezes a gente não se atenta muito, mas trazendo a memória, a gente vai descobrir que a gente sabe muita coisa. Então não há por que se desesperar, porque o tema da redação é geralmente deste mundo, não é de Marte. E até se for de Marte, dá pra gente fazer um paralelo. Então, assim, a redação argumentativa, dissertativa, argumentativa, é aquela redação em que o aluno expõe um ponto de vista, o candidato, né? E defende esse ponto de vista, conclui, no caso do Enem, apresentando uma proposta de intervenção, né? Para solucionar o problema, respeitando os direitos humanos. Esse ponto de vista é bem importante, na verdade. Não é à toa que os vestibulares, a maioria deles, sempre opta por temas bastante provocativos, né? Coloca temas que instigam a pessoa a lidar com problemas e que, geralmente, no dia a dia dela, ela não teria que lidar de forma autônoma, de tomar as rédeas daquele problema e lidar com ele. Realmente ela acaba lidando de forma muito mais passiva. Por isso é importante que a pessoa tenha uma vivência de se colocar na frente do próprio pensamento dela, né? Ela se ver como protagonista da resolução dos problemas que a sociedade que ela vive apresenta pra ela, né? Este é um tempo em que se difama muito o Paulo Freire, né? Mas a gente crê que a ideia da pedagogia da autonomia, ela nunca foi mais atual e necessária, porque o estudante, ele precisa tomar as rédeas da própria vida, da sociedade, é o futuro do país, não é? E tudo aquilo que hoje os chamados adultos estão resolvendo, ou aqueles que são mais velhos, serão problemas que esses estudantes hoje estão prestando o Enem, que vão entrar na universidade, terão que resolver. Então é um momento pré-científico, o da redação do Enem, porque ele te coloca uma situação-problema para você refletir com autenticidade, né? Organizar um pensamento lógico, crítico, bem fundamentado, com referências acadêmicas, que faz com que o aluno se coloque como alguém capaz também de apresentar proposta de solução, de intervenção para os problemas que mais afligem a sociedade em que ele vive. Não é? O Enem sempre traz questões sociais do Brasil, ou a FUVEST, quando vem com questões filosóficas, fala da essência do ser humano, as angústias que todos nós atravessamos na nossa existência. Então, esse trabalho do pré-vestibular, entrar na universidade, se preparar para uma redação, é algo que vai muito além de tirar uma boa nota. É um momento em que você é chamado a tomar uma postura existencial de cidadão, de ser humano, né? De se melhorar como pessoa e de melhorar o mundo, né? Então a prova de redação ela é grandiosa, não é? E é muito importante que a gente perceba que os estudos para o vestibular, para entrar na universidade, vai muito além de uma ideia somente de ter boa nota, ter uma boa profissão, fazer uma boa universidade. Então, assim, com isso, a gente quer dizer o seguinte: existem muitos macetes dos cursinhos, né? E os professores de redação fazem bem em ensiná-los. De fato, ajudam, né, o aluno a conseguir tirar ali uma nota boa e tal. Mas isso ainda não é formação, não é? Uhum. Então a gente, dos vestibulandos da cidadania, né, a gente se preocupa com a cidadania. E a gente acredita que o aluno pode ir bem na prova e se formar, a ponto até de formar outros. Quando o aluno compreende, né, que ele domina a ferramenta da escrita, que é, acho que, a tecnologia mais avançada da sociedade. Pode-se fazer várias tecnologias, mas aquela que expressa o pensamento para a eternidade, acho que a escrita é uma das artes mais impressionantes, né? Uhum. Assim, porque você não tem voz, não tem imagens, e pelo texto você capta o espírito de alguém. Sim. Não é? Isso é fantástico. E aí você vê, a gente tem um certo preconceito e às vezes o estudante, ele não se vê como alguém capaz de ensinar outros. Então a gente precisa também entender que uma das dificuldades da redação é que a nossa baixa autoestima
nos impede de encarar os temas que vêm ali. A gente pensa muitas vezes assim, mas eu não sou filósofo, não sou pensador, não sou um intelectual. Mas só que o que as pessoas têm que perceber é que isto não é uma profissão. Não é todo mundo que nasceu com cérebro. É um pensador. É um pensador, né? Todo mundo que está nesse contexto, presenciando tudo o que acontece, está sofrendo as influências e está sendo provocado, não é, a refletir sobre isso e ter uma contribuição para dar para o mundo. O que as pessoas precisam fazer é deixar de imitar os outros, ser mais elas mesmas. E aí, nesse momento da redação, então, é importante para o conteúdo a pessoa acompanhar notícias, né? Ter o hábito da leitura, porque quando a gente escreve, a gente imita muito aquilo que a gente lê. Então, dependendo da qualidade do que você lê, você vai escrever melhor ou pior. Então, ler os clássicos é importante, né? Mas ler tudo, sobretudo ler. E também prestar atenção em como está sendo escrito. E muitas vezes a gente lê, mas fica ligado nas ideias, no que está sendo dito, mas não vê como está sendo escrito. Então, quando você percebe como um texto é construído e você se vê construindo o seu texto, né, o bom leitor é aquele que lê já redigindo o próprio texto. Sim, como já foi dito em aula muitas vezes. Dado a importância que você salientou da leitura e da escrita, uma coisa que vem à minha mente, tipo, quando eu penso nisso, é justamente o que um vestibular espera quando ele propõe uma redação dissertativa argumentativa. O que ele espera encontrar numa redação dessas, quando ele propõe esse modelo de texto específico? Então, essa pergunta é muito interessante, porque uma das ideias, né, uma das dicas que eu acho que os estudantes não têm em mente é você pensar assim, quando você vai fazer uma prova, é se colocar no lugar do examinador. Então a gente às vezes vai para a prova meio desarmado, como se a gente fosse uma vítima, né? E você fosse a caça, né? Assim, você fosse a presa, né? E fosse ser caçado ali, você tem que fugir, né? Tem que conseguir se safar, se salvar daquilo. Aí a prova vira um tormento pro estudante. Mas a prova não é pra ser assim, né? A prova é pra ser um momento divertido, de você perceber que é como se fosse um jogo, entender a finalidade, o que você tá fazendo ali e o que se espera de você. Então, assim, na redação, eu penso que o examinador, a universidade, o que eles querem? Eles querem encontrar alguém com vocação universitária. E a vocação universitária qual que é? Pensar, escrever, fundamentar, propor soluções, ler bem e dialogar. Então, quando a pessoa demonstra ali na redação que ela consegue organizar um pensamento, né, na escrita, argumentar logicamente, com coerência e coesão, propor ali uma solução, fazer um fecho, um texto com começo, meio e fim, todo amarrado, então ela está se demonstrando apta para o mundo universitário. Por isso que digo novamente, se a pessoa se prepara para a redação, para entrar na universidade, né, porque às vezes parece que o estudante ele tem um terror de sair da escola e não começar a universidade imediatamente, né, porque ele vai se sentir desocupado, parece que a vida foi interrompida. E uma coisa que eu acho que é importante, né, aconteceu comigo, quando eu entrei, eu já estava tão feliz por tudo que eu tinha aprendido para chegar naquele momento, que se eu não entrasse, eu já estava satisfeito pelo tempo de preparação. Porque a gente sai de uma miséria de conhecimento tão grande, e aí eu não falo nem da escola em si, mas a nossa vida, ela não reserva tempo ao conhecimento, ao crescimento intelectual, a leitura, a reflexão, a compreender a máquina do mundo, né, que Drummond fala lá no poema dele. E aí quando você vai se preparar para o vestibular, você tem que estudar biologia, química, né, física, matemática, português, história, geografia e tal. Aí você vê o universo diante de você, não é de repente? E você é um songrão. Então assim, a redação é onde essa atividade do espírito, a maturidade do aluno, de quem escreve, né, ela vai ser muito exigida. Quanto mais organizadas as coisas estiverem dentro da cabeça do aluno, mais claro no papel. Sim, né? E eu queria perguntar também, tipo, geralmente se fala muito da macroestrutura de uma redação dissertativa argumentativa, né? De como ela é separada pelos tópicos maiores dela. E eu queria que você falasse um pouquinho desses tópicos pra gente, tipo, o que é uma tese, uma introdução, o que são os argumentos dentro da redação e o que é a conclusão. Então, passar agora a dica pros alunos aí. Uhum. Se seguir a estrutura da dissertação que eu tô falando aqui, com certeza pelo menos 600 você tira. Sem saber o tema. Assim. Atenção!
600 você tira, de 1.000, 600 você tira. Então, assim, ó, essa redação, para ela dar certo, é muito importante o aluno fazer o tal do projeto de texto. E nisso a gente indica também o manual de redação do INEP, que faz a prova do Enem. Você pode encontrar na internet, põe lá no Google, lá, manual de redação do Enem 2017, 2018, 2013. Acho que são os 3 que tem aí. Sim, estudei muito. Realmente é fantástico o manual do INEP. Então ali você tem o passo a passo da redação, as redações nota 1000 e comentadas pela banca, né? Então ali você consegue saber parte a parte o que se espera de você em cada parte dessa estrutura, né? Mas assim, essa estrutura, para ela dar certo, é fundamental planejar o texto, né? Uhum. Tem gente que consegue, né? Na espontaneidade, fazer um bom texto, tirar uma boa nota. É difícil. Né? Até porque me parece que você precisaria ter uma familiaridade com o tema muito grande. Também, uma fluidez na escrita, hábito de leitura, porque daí a pessoa acaba imitando mais uma estrutura de texto que ela está acostumada a ler, então ela acaba conseguindo até reproduzir ali e passar, porque logicamente ela compreendeu, porque essa estrutura que a gente ensina, ela não é uma coisa inventada, né? É meio que a estrutura do pensamento. Todo mundo começa a pensar primeiro apresentando algo, depois explicando algo e depois concluindo algo. Uhum. É uma estrutura natural do pensamento humano. Só que a gente precisa pensar é só como a gente faz isso, né? Para na hora da redação você fazer de uma forma escrita, né? Sim, isso é feito por um processo realmente. Eu nunca tinha parado pra pensar por esse lado. Até pra falar, a gente começa com geralmente uma tese, um ponto de vista que a gente quer defende ele com algum argumento e depois conclui ele pra... mudar de assunto. Exato. Mas você fez a sua redação, né? Você dissertou, né? Sim. E argumentou. E o outro, geralmente, vai também argumentar. Ele também vai fazer ele vai meio que continuar a sua argumentação, né? Então, assim, o texto, ele é, de fato, assim, ele tem a chamada polifonia, né? Acho que de Bakhtin, o conceito da linguística. Então, assim, tem muitas vozes dentro de um texto. O texto, ele não tem só a voz de quem está escrevendo, ele tem a voz dos textos motivadores que vem na proposta, né, que são outras vozes. Ele tem a voz das pessoas que discordam de você, que você lembra quando você está escrevendo. Sim. E é importante lembrar, para você já antecipar argumentos contrários e rebater ali no que você está escrevendo e formular o seu pensamento, né? E ele vai ser ali a sua própria voz também, não é? No meio dessas vozes todas, você vai dizer qual que é a sua. Então, assim, o projeto de texto, ele é importante ter aí pelo menos 4 tópicos, né? Então, uma coisa importante é pensar como que esse ponto de vista, a chamada tese ou opinião, ela é formada. Porque esse é o coração do texto, né? Muita gente não consegue ir bem no Enem ou numa redação porque não consegue opinar. O aluno fala assim, professor, não consigo, não tenho uma opinião sobre isso. Especialmente em temas que não são tão comuns à realidade daquele aluno, a pessoa ela está tão acostumada a depender da opinião que já foi criada para ela, uma opinião prévia que alguém teve que estudar e criar para ela, que ela não consegue mais sintetizar as opiniões que foram dadas para ela para que ela crie a própria. Isso. E sintetizar é a palavra-chave. Porque a gente sempre parte de uma ideia de que, assim, pensando na estrutura lógica, né? A gente tem basicamente aí 2 formas de raciocínio, né? Entre outras, mas que é a dedução e a indução. Né? Na indução, o raciocínio vai do particular para o geral. Na dedução, inverso. O raciocínio vai do geral para o particular. Se você entender isso e como é formada a sua opinião, o texto fica mais fácil. Porque o que acontece? Geralmente, se eu te perguntar assim, qual a sua opinião sobre as políticas ambientais que vivemos em nosso país? Nesse momento, diria que não são das melhores, mas realmente tem uma opinião bastante incisiva. Então, mas pensa como você vai dar esta opinião com base em quê? Porque geralmente quando a gente está opinando, a gente está reunindo toda a nossa experiência de vida. Não é? O que é meio ambiente, a aula lá na escola, a 3ª série, as placas que a gente vê na rua, as reportagens que a gente já viu, não é? A nossa própria experiência com a natureza, nosso conhecimento de biologia, não é? Da física, da química, o que é este planeta, qual a nossa dependência dele, não é? Como que as ações antrópicas, né, do homem sobre tudo
causam desastres, aquecimento global, o que é tudo isso? Então, tá vendo? Falei só de questões ambientais. Aí vem coleta seletiva do lixo, economizar água, energia renovável, não poluir os oceanos, consumo consciente, candidatos dos partidos verdes ou que defendem políticas ambientais. Tudo isso envolve uma consciência ambiental que vai te fazer dar uma opinião sobre aquilo que a gente tem no Brasil hoje. Ou qual seria a melhor política ambiental. Então, quer dizer, essa opinião ela não vem do nada, ela é construída por elementos particulares. Então são partes que vão formar essa opinião que é um todo, é um geralzão. E isso que você falou me lembrou muito uma coisa que eu tinha falado em off, eu tinha falado com você, que é a dificuldade de, mesmo quando se sabe o tema, selecionar o que é mais relevante para se colocar dentro de um texto. Porque, ainda que você tenha conhecimento técnico ou qualquer tipo de conhecimento sobre aquele tema, isso não garante que você saiba filtrar exatamente o que deve ser colocado como prioridade dentro daquele tema. Então, exatamente. Aí que entra o projeto de texto. Sim. Porque se o aluno sair escrevendo, depois ele vai falar assim, putz, não devia ter colocado isso. Ou tinha uma ideia melhor que essa. Né? Se eu tivesse pensado mais, não teria selecionado outra coisa, citado um autor aqui que caberia. Então planejar é fundamental. Mas aí quando eu digo isso, né, de formar a opinião pelo processo de indução, né, do particular por geral, então, quer dizer, das partes, falamos aí de política ambiental no Brasil e citei vários elementos, várias partes do tema, porque quando você está lendo os textos motivadores na redação, ali você tem vários elementos particulares também que você vai anotando, e a ideia é essa, né, você ir anotando não só o que está ali, que é interessante para você usar na sua redação, comentando, né, não citando textualmente, porque daí você pode perder pontos, você reproduzir simplesmente o que está lá. Então, trabalhar aquilo inteligentemente, de modo que você, ao final de ler a proposta e feito suas anotações no texto mesmo, na prova, não é? Você consiga fazer o seu projeto, que é dizer, bom, minha opinião então sobre isso sem usar a primeira pessoa, não é? Minha opinião, eu acho, penso que, porque isso não é bem visto, então a gente coloca isso tudo no sujeito indeterminado. Aí é importante escrever qual é essa sua opinião e 2 porquês dessa opinião, 2 justificativas. Certamente elas vão estar aí, porque ninguém opina sem razão. Né? As pessoas têm razão de opinar. Então 2 razões para essa sua opinião você anota ali. Então numa primeiro tópico aí, no ponto A, a gente vai colocar o tema da redação, porque muitas vezes a pessoa não se atenta muito ao tema, né? Houve um ano que foi a persistência da violência contra a mulher. E aí todo mundo falou de violência contra a mulher, mas esqueceu da persistência. Então a gente tem que se atentar aí para as palavras-chave, não é? do tema. Então é por isso que é importante anotar o tema no A, né? Tópico 1, tema. Escreve lá. Essas palavras-chave não estão lá por acaso, né? Geralmente a banca coloca justamente pensando que você vai falar não de uma violência histórica, mas de uma violência que ainda... Ela pode ser histórica, mas não da violência que já aconteceu há tantos anos atrás e ficou como se fosse no passado. Aquela que ainda persiste, aquela que ainda vive. E por que ainda vive, né? Não, sim, e assim, ainda pensando que é uma questão extremamente lógica. O assunto é um tema, um assunto, aliás, é uma questão sempre mais geral. O tema específico, né? Então a diferença de assunto para tema é essa. Né, o assunto aí era violência contra as mulheres. O tema era a persistência da violência contra as mulheres no Brasil. Sim. Né? Então, se a pessoa falasse dessa violência nos países islâmicos, né, ou em outras culturas, em outros lugares, ela também fugiria do tema. Não cabe, né? Que é específico, né? A persistência no Brasil. E aí, então, depois de escrever o tema, a gente escreve a nossa tese ali no item 2, né, ou B, e coloca ali a opinião sobre o tema, e depois 2 justificativas, né? 1.3, 1.4. Então, com esses 4 elementos, né, o tema, a tese ou opinião, né? O argumento 1 e o argumento 2, que é a primeira razão, a segunda razão, a redação está pronta. Porque daí, na introdução, você vai colocar a sua tese no segundo parágrafo, e aí vai ser só o seu primeiro parágrafo, né? E tem as formas que você pode fazer isso. Aí, no segundo parágrafo, você vai colocar o seu primeiro argumento. No terceiro, o seu segundo argumento. E no quarto, a conclusão, retomando a tese e apresentando a proposta de intervenção. E aí, as formas de fazer isso, né? Aí a gente vai ter que ter um podcast praticamente específico, né? Pra cada um desses tópicos, porque eles são muito
abrangentes, né? Você pode fazer uma argumentação de diversas formas diferentes. Sim. E a introdução também tem as formas, o desenvolvimento também, a conclusão também. Mas assim, se fosse para falar rapidamente, apresentou o tema, acrescenta ali a sua proposta de intervenção. A sua tese. Né? Certo. Acrescenta a sua tese, que é a sua opinião, né? Primeiro parágrafo. Segundo parágrafo, seu primeiro argumento. Tenta fazer um resumo dele, que é o que a gente chama de tópico frasal. 2, 3 linhas no máximo. Depois explica esse argumento exemplificando, citando autores, obras literárias, fatos históricos. Daí a importância da leitura. Tanto de atualidades quanto de clássicos, né? Sim. Porque atualidades é algo fundamental na minha visão, porque não se desconecta o que está acontecendo agora do passado e nem o passado do que está acontecendo agora, né? Sim, e a importância também de todas as disciplinas, né, que você estuda pro vestibular, né? Já houve redação com nota máxima aí que citou Lavoisier, né? Química. Então, tudo é importante. E aí, essa fundamentação, então, essa estrutura tópico-frasal e depois um ponto ali, para não ficar um parágrafo extensão com vírgulas, né? Então, 2, 3 linhas, ponto, continua no mesmo parágrafo, exemplifica, explica isso, né? Debate com isso. Depois, no terceiro parágrafo, com o segundo argumento, de preferência melhor do que o primeiro, para ficar mais convincente. Né? Escalonando, né? Persuasivo. Então, aí fazer o mesmo procedimento, tópico frasal, explicação, argumentação. Na conclusão, retoma a tese com uma marca conclusiva ali. Geralmente o pessoal usa o desgastado, portanto. Mas existe também dessa forma, desse modo, né? Do exposto. Dessarte, né? Dessarte tem ganhado pontos ultimamente. Que é desta arte ou dessa arte, né? Destarte, dessarte. Agora... Elegante. É bastante elegante. Assim é simples e resolve também. Verdade. E aí você retoma a tese, acrescenta ali as propostas de intervenção na seguinte fórmula: quem, o que, como. Isso é fundamental. Quem, o que, como. Então dizer quem que vai fazer aquela ação, se é o governo, se é a imprensa, se é, sei lá, o cidadão comum. O que ação, né, que o estudante defende que vai resolver aquele problema e como isso deve ser feito. E essa ação geralmente deve estar relacionada àquilo que foi problematizado durante o texto para ficar coerente, né? E aí coerência, coesão vai estar dentro dessa estrutura lógica também, né? E cabe também as pessoas não invocarem entidades místicas, né, praticamente. Sim, tem as entidades místicas, né, o povo, o governo, né, a mídia. Né? Exato, que as pessoas invocam como se alguém tivesse à frente necessariamente do povo, ou como se alguém tivesse à frente necessariamente da mídia, toda a mídia fosse uma coisa só, e alguém fosse o bastião da justiça que fosse tomar esse problema pra si e fazer algo. Não, esse problema deve ser resolvido por alguém que tem obrigações de resolver esse problema, né? Pertinente. É a pertinência. Existe aquela ação direta de inconstitucionalidade. E aí, por exemplo, associações, né, nacionais, sindicatos, tal, podem mover esta ação. Só que assim, eles têm que ter pertinência temática. Então, por exemplo, se é uma lei que trata do setor agrícola, uma associação industrial como a Fiesp não pode mover essa ação direta de inconstitucionalidade. Então aí a gente fala assim, as associações devem se empenhar para resolver esse problema. Mas pera, todas elas? Não. Se for um problema de meio ambiente, como a gente está falando, né? Então tem que ser ações ligadas. Né? A gente pode pensar aí, né, nessas WWF, Greenpeace. Sim, ou qualquer outra instituição que tenha relação mínima com o meio ambiente. Pertinência temática. Porque senão vai parecer que é um problema de todo mundo. E o problema de todo mundo é igual cachorro com muito dono, né? Morre de fome porque ninguém alimenta. E pra fechar, eu acho que esse primeiro podcast seria legal a gente falar também sobre aquilo que não se espera, já que falamos daquilo que se espera encontrar numa redação dissertativa argumentativa. Ótimo. Com certeza existe algo que não se espera encontrar, né? Os erros que geralmente ou mais tiram pontos ou que mais são cometidos pelos alunos. Acho que no seu tempo de corretor de redação você deve ter visto muito isso. Então, eu resumiria os principais erros da redação e que mais tira ponto dos alunos na falta de segurança para escrever. Então eu vou dar uma dica que você
vai dizer algo, diga como quem sabe, não é? E fundamente isso da melhor maneira. Não fique hesitando, porque no final tá todo mundo aprendendo. Só sei que nada sei, lembrando Sócrates de novo. O examinador também não é um deus, nenhum professor, doutor, sabe tudo. Então o estudante também não precisa saber tudo, mas na hora que você tá opinando, diga por quê, você não tem um fundamento, você pensou. Então expressa com segurança. Segurança na hora de escrever é importante. Depois, a questão da coerência, que é a lógica do texto, né? Começo, meio e fim, não ser repetitivo nas ideias, que é uma coisa muito comum. Às vezes o estudante, sem querer, comete uma fraude na argumentação. Fraude brincando. Que ele vai e desdobra o mesmo argumento em 2. Então, fica dando em círculos, né? Então, a mesma ideia no segundo argumento. Fala assim, evitar isso também. Ele pega 2 exemplos que são praticamente o mesmo e muda o nome do Joãozinho pra Pedrinho. Então, exatamente. Então, também, a gente percebe isso, né? Então, aí não tem a evolução, né? A progressão temática, né? Uhum. E então, assim, mas tudo isso eu acho que decorre muito da ausência do projeto de texto. Com o projeto de texto, o texto fica bem organizado. Mas mais do que isso também é a familiaridade com a escrita, porque a língua escrita é diferente da língua falada. Né, e muita gente escreve como fala, esse é um erro muito comum também. Né, e se a gente olhar lá na competência 1 do Enem, perde ponto por informalidade no discurso. Então essa redação é um texto formal, então exige aquela norma padrão, né, que eu não chamo de culta porque todas as normas têm uma cultura, mas uma norma padrão, né, que foi eleita aí, e essa norma é a língua do colonizador, que está aí nos nossos livros e dão também unidade nacional, né? É uma língua importante, uma variante importante. Então, assim, o estudante, por isso, precisa ler textos formais, aí é importante ler jornal, né? Ler bons jornais. Bons jornais que eu digo não é aqueles que expressam a minha opinião ou a sua, mas aqueles que são bem escritos, trazem fundamentos. Dos 2 pontos de vista. De pontos de vistas contraditórios, muitas vezes, e aí você pode aprender muito ali. Pluralidade de ideias, como está na Constituição, né? Artigo 206. Então, assim, a gente precisa tentar se apropriar desse discurso mais formal, né, da língua, para o estudante que está saindo da adolescência, tem uma linguagem mais descolada e tal. É um desafio. Sim. Né? Porque ele se sente quadrado falando assim, mas por que eu tenho que falar difícil? Falar né, tudo corretamente. Fala assim, né? Falar correto também, depois que a gente estuda a variação linguística, é um conceito equivocado, envolve preconceito linguístico, mas é preciso ter inteligência, né? O bom falante é o poliglota na própria língua. Então você aquele que se adequa ao meio. Então você tem que saber que no campo de futebol é a gíria, não importa, tem o palavrão, tudo faz parte, não ofende ninguém, é o contexto. Uhum. O bom texto, ele se ajusta ao contexto. E na redação não, já é um texto mais formal, não é? Então o aluno já não pode usar gíria, não pode falar palavrão, não pode usar abreviações, não pode ser muito radical, não é? É importante também relativizar as ideias. Sim, não é? Ninguém é dono da verdade. Isso. Eu cometo muito esse erro. Eu sou muito dono da verdade em meus textos. Acabo colocando lá, é evidente que tal coisa acontece. Às vezes não é tão evidente. Né? Exato, né? Às vezes não é tão evidente assim. Às vezes nem tudo que você pensa que acontece por um determinado motivo é só por aquele motivo, na verdade. Né? Informalidades como agente hoje em dia, né? Esse agente é informal, né? Uhum. Porque se você tem um problema, esse você, sujeito indeterminado, ele também é informal. Existe um aprendizado da linguagem formal que o estudante muitas vezes tem dificuldade. Tem dificuldade porque não lê textos formais. Uhum. Então, ler, hoje né, com a internet você consegue ler muita coisa. Uma coisa que eu recomendo, que eu acho fantástico para o estudante, é entrar, por exemplo, na biblioteca virtual da USP, não é? Online. Aí lá você tem teses de doutorado e dissertações de mestrado. Então são textos de 200 páginas, às vezes, 300, 400, não sei. Mas, cara, não é para você ler tudo e virar expert no assunto. Pega lá e vê como o cara construiu aquele texto. Né? Geralmente eles têm introdução. Tem introdução, tem desenvolvimento, tem conclusão, tem uma argumentação lógica, tem tópico frasal, desenvolvimento do parágrafo, exemplos, citações. Então, quer dizer, você já se ambienta num ambiente acadêmico e vai adquirindo essa linguagem, conhecimento, repertório, que se exige muito na redação. Né? O aluno muitas vezes tem dificuldade também com o repertório, fala assim, mas eu não vou conseguir lembrar um pensador, um filósofo para citar. Sim. E tal.
Mas assim, a ideia é você, quando vai estudando ao longo do ano, ir anotando aquelas ideias que te chamam a atenção, que são marcantes, quem foi que disse, onde, em que contexto está. Sim, eu tenho uma amiga que, do próprio cursinho, inclusive, que citou Racionais como uma fonte de variação linguística. Então, fantástico. Porque assim, algum aluno pergunta assim, professor, eu posso dizer tal coisa numa redação? Eu digo sempre a mesma coisa. Tudo pode ser dito desde que a pessoa saiba como dizer. Então toda referência é válida se a pessoa souber como enriquecer essa referência e demonstrar qual a validade dela naquele contexto. Mas é lógico, a universidade prefere que se cite os pensadores, né? Bauman, né? Esses da filosofia e da sociologia, né? Marx, Durkheim, Weber, né? Isso acarreta... demonstra repertório, né? Demonstra que você já tá ali, você já é um pré-universitário, né? A gente precisa compreender que o pré-vestibular, ele tem que ser um pré-universitário. Né? Você não tem que se preparar só para a prova, você já tem que se preparar para a universidade. E se você estiver pronto para a universidade, certamente você vai bem no vestibular. Né? E o que você falou também, me lembrei agora de um dos erros que você citou anteriormente mesmo a essa pergunta, que é justamente não se ater ao tema. Isso é muito comum. Tangenciar o tema, né? E aí, dentro desse também, você falando me lembrou, a dificuldade também de propor a solução, né, na proposta do Enem, né? Essa intervenção as pessoas têm bastante dificuldade também de propor, né? Geralmente elas usam assim, é preciso conscientizar a população. Isso é uma coisa muito vaga, né? Extremamente aberta para qualquer tipo de interpretação. Né? Enfim, então precisa ser algo mais específico, né? Como se conscientiza a população? Através de campanhas publicitárias, né? Através de material didático nas escolas, através da formação de professores. O que mais? Através até mesmo da arte, da mídia, de muita coisa. Arte, imprensa. Hoje as redes sociais, sim, não é, são instrumentos de conscientização e de alienação também. Não é? A espada de dois legumes. O Humberto Eco foi contra as redes sociais, né? Falou que é algo assim como uma máquina de fazer imbecis, né? De dar voz aos imbecis. Então, assim, porque também algo que acho que até vale a pena a gente fechar com isso, né? A responsabilidade daquilo que é dito, né? Hoje, como a gente está nas redes sociais, parece que existe um anonimato, né? E uma insensibilidade generalizada em que todo mundo acha que estará apto a dizer tudo, não é? Então as redes sociais também, elas podem ser esse instrumento de conscientização em que a gente consegue ser crítico, fazer campanhas contra algo ou a favor de algo, enfim, sem demonizar o contrário, nem endeusar o favorável. A gente não pode perder o nosso senso crítico porque... no final, a realidade é complexa, tem elementos favoráveis e contrários. Quando se opina, a gente percebe isso, né? Que você se posiciona por ser predominantemente favorável ou contrário a alguma coisa. Mas predominantemente, dificilmente pensando, você vai ser totalmente favorável ou totalmente contrário a alguma coisa. Sim. Bem, como eu já disse, Ale, eu fico extremamente grato por você ter topado participar desse projeto. E eu acho que a gente não poderia ter começado de forma melhor. Eu faço votos que as pessoas gostem do podcast, né? Que a gente está fazendo para alcançar mais estudantes do que aqueles que são alcançados em nossa sala de aula anualmente. E que as pessoas, no que puderem, serem parceiras do nosso trabalho, né? Associação Vestibulandos da Cidadania. A gente tem a página no Facebook, curtam a nossa página lá, a gente sempre divulga lá as datas de inscrição, geralmente final de outubro, começo de novembro, já começa a se preparar para receber os alunos do ano seguinte, né, no nosso processo seletivo. Enfim, espero que haja novos podcasts. Agradeço o Matheus por essa iniciativa, que ele é um estudante mestre, que muito nos orgulha, porque o nosso prazer é ver o estudante falando, vamos fazer tal coisa para ensinar mais pessoas. Isso é fantástico. Parabéns, Matheus. Obrigado. É com isso que a gente encerra por aqui hoje. Agradecemos também a você que ouviu até aqui e até a próxima.